2 de junho de 2023, nós estamos na sexta-feira da 8ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia! Uma alegria uma vez mais nos encontrarmos. Sextou! Muito bem. Nós estamos vivendo hoje a primeira sexta-feira deste mês de junho, mês abençoado por Deus, mês de festas juninas. Que alegria, né? Nós nos consagramos assim, hoje, à proteção, ao abrigo do coração sacratíssimo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aqueles que vão à missa, provavelmente vão celebrar em comunidade a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Primeira sexta-feira do mês, o coração de Jesus é um coração aquecido, um coração terno, acolhedor, que nos abriga. Memória muito bonita esta, né? Meus queridos, nós vamos meditar nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, a primeira leitura da liturgia de hoje, desse dia 2. Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 e do 9 ao 13. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também, depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com os seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. E graças a eles, também os seus filhos, sua descendência permanece para sempre. E sua glória jamais se apagará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito. Hoje o escritor do livro do Eclesiástico vai exaltar os santos homens. São aqueles que não passaram de maneira desapercebida por esta terra, mas marcaram, imprimiram a vida das pessoas com quem conviveram, com o amor, a bondade, a misericórdia dos seus atos, das suas ações, suas iniciativas e suas posturas. Esse texto vai exaltar os santos, que não foram nunca mais esquecidos porque foram boas pessoas, foram pessoas eficazes naquilo que exerciam, naquilo que eram, né? A descendência deles mantém-se fiel às alianças, ou seja, estes homens exaltados pelo texto, eles foram fiéis a Deus, e foi o fato de eles serem fiéis a Deus e honrarem a palavra de Deus, viverem a aliança, é que eles não foram esquecidos pela sua posteridade. Meus queridos, a gente sempre tem em mente, quando a gente vai falar nesses assuntos, o ato de educar, né? Pode perceber, quando você está educando seu filho na moral cristã, na fé cristã, na verdade, com os bons costumes, né? Pega uma criança, por exemplo, bem pequenininha, no ato da correção, no ato da educação, no processo educativo, a criança pode até enxergar no pai e na mãe um obstáculo, um inimigo, não é verdade? Né? Quando a criança esperneia, quando a criança chora, quando a criança murmura, quando a criança faz manha, quando a criança não concorda com o pai, porque o pai e a mãe sabem o que é bom para a criança, porque eles já viveram essa experiência, são pessoas maduras. A criança não consegue compreender. Mas quando essas crianças se tornam adultos, elas levam no coração gratidão pela educação rica e fiel que os pais tiveram para com ela. Eu, por exemplo, partilhando com vocês, sou muito grato, né? Perdi meu pai com 2 anos de idade. Então,
Minha mãe me educou nos valores, na fé, na verdade, nos bons costumes. Foi mãe e pai ao mesmo tempo. E hoje, com toda a formação que tenho, 3 graduações e toda a espiritualidade, tudo que eu sou, um testemunho também da minha vida para vocês que têm acompanhado essa mensagem, né? Por tanto tempo, tudo que eu sou, eu devo à fidelidade da minha mãe. Não é fácil ser sinal de Deus na vida do outro. Não é fácil. Nós também temos nossos erros, nossos contra-testemunhos, né? Mas não é fácil ser pai e ser mãe hoje em dia. Não é fácil você ser pastor, um pastor da igreja hoje em dia. Não é fácil você liderar um grupo, uma equipe nos dias de hoje. Não é fácil, porque você precisa dar testemunho da fidelidade para com Deus. E às vezes nós somos frágeis em cumprir a aliança com Deus. Isso nos impossibilita de sermos tão diligentes naquilo que fazemos. Mas Deus vai nos capacitando. O importante é que nós sempre tenhamos em vista, eu preciso sempre, em tudo que eu faço, ser fiel à aliança com Deus. Isso não diz respeito somente à educação dos filhos, né? Eu peguei um exemplo, mas nos nossos trabalhos, nós precisamos aprender a fazer as coisas pensando por primeiro, muito antes até de ser eficaz e fazer bem feito nossas tarefas, onde nós trabalhamos, nós temos que fazer para agradar a Deus. E quando a gente faz para agradar a Deus, a gente dá o melhor da gente, né? O ser um bom funcionário, por exemplo, quando a gente faz por primeiro pensando em Deus, ser um bom funcionário se torna uma consequência. E não se torna um objetivo primeiro, porque o objetivo primeiro é agradar a Deus. Então, meus queridos, para nós sermos de fato pessoas como esse texto do Eclesiástico hoje nos mostra, pessoas, homens e mulheres santos, bons testemunhos, né? Fiéis à aliança com Deus, nós precisamos, tudo o que fazermos e entregarmos para Deus por primeiro, antes de apresentar para o patrão ou para aqueles a quem nós devemos obediência, etc. Façamos para o agrado e o louvor de Deus. O resto é tudo consequência, com toda certeza. Hoje nós vemos, o padre mencionou a questão da educação dos filhos, né? Por que os casais hoje em dia cada vez menos querem ter filhos? Primeiro que dão as desculpas que não tem condições, filho custa muito caro, os dias de hoje está difícil. Olha, minha gente, como diz o ditado, onde come um, come 2 ou 3, né? E isso é falta de confiança na providência de Deus, que não desampara ninguém, né? Mas na verdade, eu consigo às vezes perceber que a dificuldade, o medo é outro por detrás. O medo é de fato de não ser um bom pai, uma boa mãe, um pai, uma mãe de autoridade, que de fato coloque e mantenha o seu filho no caminho da retidão, dos valores e da fé. Então, não é fácil, de verdade, não é fácil. Mas a gente consegue à medida que nós nos unamos a Deus. Nós nos unimos a Deus, tudo o resto vai adiante. Nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos temer nada quando a gente realiza as coisas, todas elas que nós temos de realizar, quando nós realizamos em Deus, nós não tememos nada. Nós não tememos uma consequência desastrosa daquilo que fazemos, porque nós sabemos que nós estamos fazendo em nome de Deus. Então, meus queridos, o texto de hoje, ele vem nos exortar. Nós precisamos ser homens e mulheres, santos homens e santas mulheres da aliança, fiéis à vontade de Deus. Tudo o resto, ele providencia, com toda certeza, né? Se a Escritura, se Deus diz assim, seja abundante em filhos, tenham filhos de maneira abundante, é porque é algo bom isso, não é algo ruim, né? Ai, padre, mas nos dias de hoje não dá. Ora, mas Deus está dizendo que é algo bom, você vai confiar
no que o mundo está te dizendo que não é fácil para você não fazer, ou você vai confiar na voz do Criador que soa por meio da Escritura? Eu acho que é muito mais conveniente nós confiarmos em Deus do que nas previsões do mundo. Porque Deus é muito, aliás, Deus é a sabedoria. Ele é muito mais sábio do que o mundo. Ele é a sabedoria encarnada, né? Ora, se Deus está dizendo, perdoe aquele que te ofendeu, busque se reconciliar, por que você também escuta o mundo, né? Devolva aquilo que as pessoas te entregam, ou seja, pague com a mesma moeda. O mundo ensina isso. Por que a gente às vezes acha que o mundo é muito mais conveniente do que Deus? Será que o mundo é mais sábio do que Deus? Eu acho que não. Então faça o que Deus está dizendo. Perdoe, se aproxime, deixe para trás o que não faz. Poderia o padre pegar tantos outros exemplos, né? Honestidade. Se Deus está dizendo, seja honesto, que você vai ser rico em bênçãos. Caminhe com retidão, que Deus vai te honrar. Por que você confia mais no mundo que prega a corrupção, que prega o suborno, que prega uma esperteza maliciosa? E o mundo diz assim, só por esse caminho você vai ser próspero. Se Deus está dizendo que pelo outro caminho você vai ser próspero, por que você confia mais na voz do mundo do que na voz de Deus? Se não fosse de tal modo, Deus não diria isso. Então é falta de confiança na aliança com Deus, falta de abraçarmos a Deus e não deixarmos mais a presença dele. Muitas vezes, minha gente, a gente confia mais na voz do mundo do que na voz de Deus, né? E isso daí é total imprudência, total imprudência. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério de hoje e nos confiemos ao Sagrado Coração de Jesus. Quem está dentro do coração de Jesus, quente, aquecido, terno, acolhedor, não tem que ter medo de nada, porque Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. Ele vai fazer aquilo que está no seu coração e que aquilo seja feito, mesmo na nossa incompreensão, mas aquilo seja feito e que seja feito do jeito que Deus assim planejou. Deus nos ajude a compreender esse mistério, que o coração de Jesus hoje nos acolha no mais interior, nas suas maiores profundezas e intimidade, que nós lá estejamos. Uma sexta-feira abençoada para você, meu querido, minha querida. Desejo um fim de semana cheio da presença de Deus, cheio do calor que vem do coração de Jesus, nosso Senhor. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.